Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia, estou aqui para mais um episódio do podcast Sementes do Evangelho. Hoje o nosso tema é muito legal, voltado para os jovens, mas eu penso que é para todo mundo. Nosso tema hoje é em busca de sentido, em busca de um propósito. E vocês estão gostando? Estão gostando dos nossos episódios? Gente, curte, compartilha, tá? Quanto mais pessoas participarem, né, e visualizarem e assistirem os nossos episódios, mais pessoas vão ser tocadas pelo amor de Deus, né? Então, hoje nós estamos aqui com um rapaz, um jovem, que tem uma história muito bonita, né? E ele tem uma história de conversão muito forte. E ele vai contar para a gente para que corações de jovens sejam tocados. É o Felipe. Se apresente, Felipe. Boa noite, Bia. Boa noite. Boa noite, pessoal. Espero estejam todos bem, né? A Bia trouxe aqui que hoje o tema é voltado mais para a juventude, né? E eu costumo dizer, eu já sou um jovem há mais tempo, já estou com 38 anos de idade, então... Você é um jovem maduro. Já vivi muita coisa, né? Hoje a gente vai poder partilhar um pouco do que vivi, um pouco de como foi a minha vida, um pouco de como Deus transformou a minha vida. Eu moro lá na Expansão de Samambaia, lá todo mundo conheceu como Rocinha, pela criminalidade que acontecia lá. Então fui criado ali no meio desse movimento. Sou casado, pai de 2 filhos, o Gabriel e o Emanuel. O Gabriel com 2 anos de idade, o Gabriel com 2 anos de idade, o Emanuel com 5 meses, completou de 9. E sou casado com a Larissa, e sou membro consagrado da comunidade católica Fidelidade da Cruz, que é um carisma que me salvou, um carisma que me salva todos os dias. Vamos chegar nessa parte da comunidade para você falar um pouquinho dela. Muito bacana. Felipe, como que a fé transformou sua juventude? Então, eu nasci, na verdade, num berço católico. Minha mãe era católica, meus avós maternos eram católicos. Minha mãe me colocou na catequese, eu era muito novo. Só que ainda muito novo eu comecei a conhecer o mundo. Comecei a beber e dar meus primeiros goles, digamos assim, eu tinha 12 anos de idade. Naquela época não era normal, não era comum. Hoje, infelizmente, é. Mas naquela época não. Então eu comecei a me afastar, comecei a ir para as festinhas, ia para a catequese obrigado. E aí, na minha primeira comunhão, eu tive uma experiência que eu nunca esqueci. Eu estava por volta de 11 para 12 anos de idade. E aí, no retiro, no momento da adoração, eu vi o ostensório ele se transformando na cabeça de Cristo, com a coroa de espinhos, olhando para cima, né, com aquele semblante muito sofrido. E eu saí dali muito impactado em relação a isso. Só que era aquilo que a gente conversava antes. Quando a gente deixa de viver a experiência, a gente acaba voltando atrás da decisão. Sim. E aí comecei novamente a andar no mundo. Ia para os encontros de crisma obrigado. Fui crismar com 17 anos de idade. Chegava nos encontros virado das festas, muitas das vezes embriagado. Dormia durante a catequese. Então não tinha preparo nenhum para poder fazer a crisma, né? Crismei mais por conta da minha mãe e depois sumi. Mas Deus já estava te chamando há muito tempo, né? Chamava, né? Na real mesmo, Deus já chama a gente nem tinha existido, né? Já esperava por nós. Mas eu digo assim, a experiência que você teve na primeira Eucaristia, né? Sim. Assim, Deus ele já se revelou a você tão cedo, né? Sim, se revelou assim, e foi de uma forma que, pela idade que eu tinha, para quando eu lembro daquela experiência, parece que eu estou vivendo ela de novo, foi algo realmente que marcou profundamente. Depois eu não entendia muito, fiquei meio assim, fui conversar com a minha catequista, né? Ela hoje é até da família do meu irmão, né? O meu irmão casou com a sobrinha dela. E ela era bem novinha, a Soraya, e eu lembro assim, dos olhos dela emocionados ao escutar o que eu estava contando sobre a experiência que eu tinha tido, né? Então, assim, de fato, Deus já chamava ali desde de muito novo. E você teve essa sensibilidade, né? Sim. Para ver
aquilo ali. A juventude, ela é uma fase onde a pessoa fica muito cheia de dúvidas, né? São muitas escolhas que tem que fazer, Sim. né? Muitas vezes os jovens veem os pais falando assim, você é muito novo para tal coisa, né? Você ainda não tem idade para isso. E de repente, mas como você já está velho, por que você está fazendo isso? Já não tem idade para isso, né? Então isso complica muito a cabeça dos jovens, né? O que você falaria hoje para um jovem que está afastado e está ouvindo mais a voz do mundo, assim, ele está afastado da igreja? Como você, um jovem que foi criado na fé católica, teve o seu chamado, mas ele tem mais ouvidos para a voz do mundo? Cara, é sempre um tema relativamente muito complicado, se a gente for observar principalmente nos dias de hoje. Na nossa época, já existiam os atrativos do mundo. Hoje está cada vez mais atrativo, estão cada vez mais atacando a família e cada vez buscando esses jovens mais cedo. Se a gente for observar, o que acontece lá para esses países árabes, enfim, onde tem homens-bomba? Eles pegam as crianças desde muito novos e já doutrinam eles. E quando eles crescem, eles acreditam que aquilo é o certo e eles estão dispostos a morrer por isso. E é isso que tem acontecido com a juventude cada vez mais cedo. Eles estão tentando atacar lá na raiz. Porque aí tira a autoridade do pai, tira a autoridade da mãe, tira a autoridade da família, e para aquele jovem a família não tem valor, né? No meu caso não foi tanto por essa via, mas o meu pai tinha um problema com o álcool, e aí esse problema do alcoolismo do meu pai gerou a separação dos meus pais. E aí os estudos comprovam que uma família desestruturada, né, os filhos acabam tendo uma desordem, e a falta da presença paterna, ela é muito pior do que até mesmo a falta da presença materna. Porque através do pai é formado o caráter, através do pai é formada a masculinidade, através da presença do pai é formada a feminilidade, através da presença do pai é formada a sexualidade, né? Então, o homem, ele tem um pai como herói. Quando eu crescer, eu quero ser como meu pai. A mulher, ela tem o pai como primeiro namoradinho. Então, a tendência é que, quando ela crescer e chegar o momento dela casar, ela vai procurar um homem que seja como o pai. Seja o pai tendo sido um bom espelho ou não. Então, a juventude hoje, ela vive essa realidade onde é comum ter a família desestruturada. E eles estão buscando o mundo cada vez mais cedo, porque o mundo já tem investido nele cada dia mais cedo. Só que é um caminho que eu já percorri, eu sei onde esse caminho vai dar, e o destino final não é um destino legal. Então, o que eu posso dizer para você, jovem, que está nos acompanhando hoje, sabe? Volta para casa do pai. Esse amor que eles dizem para você lá fora não é um amor real. E eu tive que aprender isso do modo mais difícil. Conta pra gente um pouco. Né? Conto. Eu fui criado lá na expansão de Samambaia. Né? Lá, mudei pra lá, eu tinha 6 anos de idade, lá é conhecido como Rocinha. Meu pai e minha mãe sempre foram muito firmes comigo e com o meu irmão em relação a tudo isso. Só que com 14 anos meus pais se separaram. E aí, minha mãe trabalhava fora para sustentar a casa, porque quando meu pai estava nos períodos de bebida dele, né, ele ficava vários dias bebendo direto, o cabelo crescia, a barba, era como se ele virasse de fato um irmão de rua. A gente foi buscar ele várias vezes dormindo com os irmãos de rua. E aí a gente perdeu aquela referência que a gente tinha dentro de casa, que era a referência paterna. Então a gente acabou tendo diversas complicações por causa disso. E isso me fez começar a caminhar com pessoas que eram totalmente erradas, que eu nasci e fui criado no meio desse ambiente, mas eu não me misturava. Mas daqui a pouco eu comecei, então eu entrei pra gangues, tinha lugares dentro da Samambaia que eu não podia andar, em Taguatinga eu não podia andar, tudo isso porque tinham gangues rivais e essas pessoas literalmente eles queriam a minha cabeça. Né? E ali, com 18 anos eu tive a minha primeira experiência com as drogas, foi quando eu fumei maconha pela primeira vez. Alguns anos depois
né? Eu comecei a frequentar raves, e aí comecei foi onde eu comecei a cheirar loló, né? Badagá, a benzina, aí lança perfume. Depois, todas as vezes que eu bebia, eu fazia uso dessas drogas, que ela é um efeito que é rápido, né? Você usou, dá 30 segundos ali, você já volta ao normal, só que você já quer viver aquilo lá novamente. Então eu fui definhando, literalmente definhando. Até que eu tive um relacionamento que eu digo que assim, eu dizia que era a mulher certa que apareceu no momento errado da minha vida. Só que depois eu descobri que foi a mulher certa que apareceu no momento certo, porque foi pelo fim daquele relacionamento, que foi por culpa minha, que eu aceitei ir para um retiro que um amigo meu me chamou, que era o Louvarte, era um movimento chamado Movimento Missionário Eis-me Aqui, que tinha lá na minha paróquia. Foi fundado pelo Padre Cleiton. O Padre Cleiton, salvo engano, ele faleceu no ano passado, né? Ele saiu daqui, foi para Belém, assumiu uma missão lá em Belém. Ele cuidava lá, acho que eram 2 ou 3 paróquias. Tinha uma missão que ele evangelizava os caminhoneiros nas madrugadas, evangelizava as prostitutas nas madrugadas também. Então, assim, é um padre que doou a vida dele. E por conta do movimento, do sim dele e o movimento que ele fundou, eu estou aqui hoje. Então, aceitei ir para esse retiro. Só que quando eu terminei, antes de ir para o retiro, né, como terminou esse relacionamento, foi quando eu me afundei ainda mais na bebida, me afundei ainda mais nas drogas. Foi quando eu tive meu primeiro contato com a cocaína. Porque antes disso, eu esticava a carreira de cocaína para os amigos cheirarem. Mas eu nunca tinha tido coragem. E a partir daquele momento eu comecei a cheirar. E todas as vezes que eu bebia, eu queria cheirar também. Então foi começando a entrar nesse ciclo. Só que eu acho que Deus falou, se eu não puxar agora, eu vou perder, não vem mais. E eu tenho a certeza, Bia. Se eu não tivesse feito essa experiência, se Deus não tivesse ido lá falar, Felipe, vem aqui, eu não estaria mais vivo. Porque eu estava arrumando confusão atrás de confusão e eu gostava de confusão. Quando eu era de gangue, eu não gostava nem tanto de pichar. Eu gostava da confusão de uma gangue com outra gangue. Não sei. Né? Então, fui criado dentro dessa realidade. E aí, foi quando eu fiz esse retiro, preenchi a ficha para poder participar, eu estava completamente embriagado. E lá eu fiz aquela experiência. Então foi onde eu repousei no Espírito Santo pela primeira vez, acreditava que era mentira. Né? Eu via as pessoas caindo e falava, isso aí não tem nada a ver, né? Isso aí é mentira do povo. Até acontecer comigo e eu ver que era real e quanto era gostoso. Né? E aí eu percebi, falei, poxa, você repousa. Você está num estado, é como se fosse um êxtase, porque você está consciente de tudo que está acontecendo ao teu redor, mas você não consegue nem se mexer, e é uma paz interior tão grande que eu falo, caraca, que loucura. E ali Deus vai curando, né? Vai curando. O repouso, ele geralmente acontece justamente para que aconteçam curas. Tanto que depois que a gente está já numa caminhada, não quer dizer que a gente não precise ser curado ainda de muitas coisas. Sim. Mas você já não tem mais, com frequência, ou já não tem mais esses repousos, né? E aí nesse retiro eu fiz uma experiência que transformou minha vida. Só que eu deixei de viver aquela experiência e aí 8 meses depois eu voltei pro mundo. Voltei a beber, voltei a fumar mais do que eu fumava antigamente. Uma luta, né? Uma luta. Como é que você se sentia quando o efeito da droga passava, que você ia para casa? Você sentia alguma coisa, você ficava assim, não vou usar a palavra remorso, mas eu vou usar assim, você sentia aquela ressaca moral, Sim, você sentia? Sim, porque o que acontecia? Eu bebia, e ainda mais quando eu cheirava cocaína, que você fica mais corajoso ainda, então eu fazia muita besteira. De arrumar confusão até com gente conhecida, até Você com era amigo. brigador? Era. Entrava em confusão que não era minha. Né? Teve uma vez que eu fui num show, primeiro show de Jorge Mateus aqui em Brasília. Eu fui espancado no ponto de quase morrer. Eu quebrei 2 dentes aqui. Aqui dentro a minha boca cortou, até hoje eu sinto aqui onde os pontos. Eu usava brincos, os brincos estouraram dentro da minha orelha. Meu rosto do lado de cá ficou todo machucado. E quem foi que me ajudou, que me salvou por uma confusão que eu não arrumei, que também não tinha arrumado, foi um amigo que cresceu comigo, foi de gangue comigo
ele olhou para trás e não me viu. Quando ele parou e percebeu que eu não estava correndo, ele começou a me procurar, eu já estava desmaiado e várias pessoas chutando a minha cabeça desmaiado no chão. Você estava embriagado? Tava. E drogado? E drogado. Voltando do show de madrugada. E isso por desobediência. Minha mãe foi comigo para esse show. Parece que eu estava adivinhando. Eu falei, eu não vou de camarote, eu vou de pista, porque não queria beber. Só que um amigo meu conhecia um cara que estava no camarote de segurança. A gente entrou por trás. E aí bebemos pra caramba. Antes do show acabar, minha mãe me ligou. Vamos embora. Eu falei, não, o show não acabou, já estava alterado. Aí não vou pra casa não, só vou quando acabar. Eita, E coitada aí, dessa mãe. no caminho, depois que o show acabou, indo pro carro, quando eu olhei pro lado, tava tendo a festa. Aí eu já desliguei o celular, não atendi mais minha mãe e fui pra festa. E depois da festa foi onde aconteceu. Né? Então esse amigo meu voltou, os caras me largaram, bateram nele, o nariz dele abriu no meio aqui, quebrou. Mas se ele não tivesse voltado, eu não estava mais vivo. Eu acordei cuspindo sangue na ambulância. Hoje ele é meu afilhado. Hoje ele é meu afilhado de Crisma, né? Anos depois da minha experiência, da minha conversão. Ele também abandonou essa vida. Abandonou, hoje é pai, cuida muito bem da filha dele. Graças a né? Deus. Acompanho muito ele dentro das redes sociais, então sempre está ali firme na quaresma com o Frei Gilson. Eu vejo ele publicando, fazendo vários stories, lendo a Bíblia, rezando, né? Eu sempre comento, poxa, cara, eu fico muito feliz, porque eu tenho muitos afilhados. Acho que eu tenho mais de 10 afilhados. E aí, sempre nas orações, eu rezo todos os dias pelos meus afilhados, né, para que Deus dê a eles o bom caminho, mesmo aqueles que estão afastados, principalmente aqueles que estão afastados. É o papel do padrinho, né? Isso. Então foi essa experiência que literalmente mudou a minha vida. Se eu fosse entrar ao profundo dentro da história e dentro da experiência, a gente teria um podcast aqui de pelo menos 2 ou 3 horas, sabe? Mas a partir da minha experiência, as coisas começaram a acontecer dentro da minha casa. A partir da minha experiência, né, no dia que eu comentava com vocês... A próxima pergunta era exatamente essa. Então pode continuar. Era exatamente essa. Quando você teve aquele insight de falar, não dá mais pra mim, chega, acabou. Quando eu voltei depois desses 8 meses, né, afastado ali, que eu fiz o retiro, fiquei 8 meses firme, depois comecei... Primeiro sinal de que você já está começando a ir mal. Além de abandonar a vida de oração, você já começa a faltar as missas dominicais. Sim. Aí você já está... Você começa a se afastar de Deus. E eu comecei a faltar uma missa aqui, outra ali. Isso é bom, só te cortando um pouquinho, isso é bom pra gente avaliar, né? Se eu estou rezando menos do que eu tenho costume, se eu estou meio que banalizando a minha frequência à missa, a minha participação à missa, então já eu preciso ligar aquele alerta. Sim, né? Total, porque a gente só cria um relacionamento e uma intimidade com quem a gente conversa. Deus precisa da nossa oração? Deus não precisa da nossa oração. Mas Deus nos quer perto. Ele sabe do que eu preciso? Ele sabe do que eu preciso. Mas eu preciso me humilhar para Deus. Sim. Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, eu estou desempregado. Ele sabe que eu estou desempregado. Mas eu preciso dizer. Ele gosta de sentir essa dependência nossa, né? Isso. Eu acho que não é nem só o sentido de que ele goste de sentir a dependência. Mas eu preciso entender que sem Deus eu não sou capaz de nada. Essa dependência é real. Ela é real. Se sem Deus eu não sou capaz de dar um passo. Sim. Então não sou capaz de ser bom. Sim. A gente vê isso muito naquela passagem onde o jovem rico chega e fala: bom mestre, como faço para ser perfeito? Primeiro ele fala: só Deus é bom, porque dizes que sou bom. Mas naquele momento ele não está repreendendo ele está mostrando para os discípulos que caminhavam com eles todos os dias que aquele jovem reconhecia nele a divindade, e os discípulos que estavam com ele, que viam os milagres, que ouviam as pregações, não reconheciam que ele era Deus. Mas por que aquele jovem já reconhecia? Porque ele já vivia os mandamentos, ele já vivia uma vida correta, sim, ele já vivia uma vida próxima com Cristo. Sim. Então a gente precisa gastar tempo. Agora, se eu começo a me afastar da vida de oração, eu começo a abrir brechas. Você percebeu isso? Isso. E aí eu começo a abrir brechas. E aí daqui a pouco eu comecei a faltar as missas dominicais. E aí daí, para eu voltar para o mundo, foi um tudo.
Aí eu fiquei um período afastado. No ano seguinte, voltei pro retiro. Dessa vez não foi por conta de uma depressão, por conta do fim do relacionamento. Falei, esse ano eu vou. E nesse ano eu tive uma experiência ainda mais forte do que do ano seguinte. Minha paróquia é a paróquia Nossa Senhora das Graças. E durante a adoração eu queria ir embora, eu não queria continuar porque eu não estava me sentindo bem. Tinha acontecido uma situação dentro do retiro, um envolvimento com a menina lá, a gente tinha se estranhado. Então eu não estava bem, não estava aberto ali para adoração. E aí o Gemson, que foi de gangue rival a minha, né, que era outro amigo que cuidava desse movimento, a conversão dele foi a primeira de todas, e através dele vários amigos, inclusive esse que me chamou, foram fazendo o processo de conversão. Ele estava conduzindo a adoração e ele falou para a galera, gente, quem é aqueles que se sentirem à vontade, né, venham, se ajoelhem mais próximo de Jesus. E a minha vontade era só de ir embora. Quando eu olhei para o lado, a única pessoa sentada na cadeira era eu. Eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Não consigo cantar, não consigo rezar, tá todo mundo lá perto e eu nada, fechado. Mas insisti em ficar ali, e aí começaram a cantar algumas músicas que eu conhecia, e eu olhei no meu lugar, comecei a cantar, daqui a pouco eu comecei a conseguir me soltar mais. De repente eu fui tomado por um choro, que até hoje eu não sei explicar como começou. Eu só sabia que eu não conseguia parar de chorar, só soluçava. Que também é cura. Que também é cura. Não é? É cura. E aí naquele momento eu me ajoelhei, onde eu estava, e aí comecei a, sem saber rezar, mas comecei a soltar algumas orações e cantava e chorava, que soluçava, até que num determinado momento eu olhei para o ostensório e no ostensório eu não via mais Jesus Eucarístico, eu vi o rosto de Nossa Senhora. Só que aí eu olhei assim e falava, cara, na situação de pecado que eu estou, com tudo que eu estou vivendo, ela apareceria para todo mundo, menos para mim. E aí abaixei a minha cabeça, continuei chorando e tal, rezando. Depois, quando foi na segunda vez que eu levantei os meus olhos e olhei para o ostensório, eu já não via mais o rosto de Nossa Senhora no ostensório. Eu via Nossa Senhora das Graças de pé, ela estava com as mãos estendidas para mim, e os raios que saíam das mãos dela vinham em minha direção. Aí foi quando eu comecei a chorar mais, me levantei e me ajoelhei. E você longe, né? Aí a partir daquele momento eu me levantei, me ajoelhei mais próximo a Jesus na adoração. E aí um rapaz que era do movimento chegou e falou, Felipe, alguém já rezou por você? Eu falei, ainda não. Ele, vou rezar, botou a mão na minha cabeça e começou a rezar por mim. De repente eu senti uma segunda mão pegando na minha cabeça, mas eu não sabia quem era. Repousei. Acabou a adoração. Eles abriram para testemunhos, só que eu estava tentando entender o que estava acontecendo. Estava tudo muito confuso, estava tentando digerir. E aí eu falei, não vou dar testemunho. Fui ao banheiro. Quando eu voltei, eu senti alguém pegando no meu braço. Vem aqui que eu quero falar com você de novo. Quando eu olhei para trás, o nome dele é Rodrigo. Ele era da banda Samba Glória, que estava tocando lá. Mas ele era muito alto, careca, forte, parecia um skinhead. Quando ele pegou no meu ombro e me puxou e falou que ia falar comigo, eu falei, pronto, será que eu arrumei confusão com esse aí em algum lugar aí? Meu Deus, eu não. Nem abri minha boca aqui já. Eu nem abri minha boca e já tô brigando. E eu que tava achando que você ia falar que quem tava pegando em você era alguém da sua gangue. Não, mas eu levei pra esse retiro 19 pessoas. Então, meu Deus, bendito pessoas. seja Deus. E aí, Aí ele virou pra mim e falou, olha, desde que você estava sentado ali, Deus me incomodava para descer e rezar por você, e eu não fui obediente. Quando você chegou lá, se ajoelhou e o Pedro começou a rezar por você, eu desci e fui rezar. E aí, quando eu rezava por você, o Senhor me mostrava que você é um pilar muito importante de evangelização na vida dos jovens, que é através do seu sim, que é através da sua decisão, você vai ser canal da graça na vida de muitos jovens, na vida de muitas famílias. Foi. Uma profecia. E aí ele falou, é algo como se fosse aquela passagem de São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, na sua ferida, na sua dor,
Deus vai utilizar para que seja cura na vida de muitas pessoas, sobretudo na vida de muitos Isso é jovens. muito verdade, muita verdade. E aí depois veio para coroar. Aí ele falou, e quando eu rezava por você, a visualização que eu tinha era que Nossa Senhora, ela te cobria com o manto sagrado. Aí ali eu tive a certeza que a visualização que eu tinha não foi algo do meu imaginário, Sim. foi algo real. Sim. Então, aquele retiro mudou a minha vida. E a partir do momento que mudou a minha vida, começou a mudar a vida da minha família. E o primeiro foi o meu pai. Quando eu cheguei no dia, na terça-feira de carnaval, que eu cheguei do retiro, meu telefone tocou. Era meu pai, saindo de um engate da bebida, ainda na fase da ressaca dele. Aí ele, filho, você lembra aquele tratamento lá em São Paulo, que você já me falou dele? Eu falei, eu lembro. Eu quero fazer. Vai comigo? Eu falei, vou. Pedi licença do trabalho, era para ir num dia e voltar no outro. Esse ano completaram 13 anos que meu pai não bebe mais. Graças a Deus. A partir da experiência. No retiro que eu fiz, no final de semana do retiro, dia 12 de fevereiro de 2013, foi o último dia que meu pai bebeu também. Graças a Deus. Depois disso, meu pai sempre falava pra mim, o seu irmão, ele imita muito você. E eu falava, que pai, não é. Ele falou, ele te tem como referência, porque como meu pai saiu, quem era o mais velho era eu, e a referência. E eu fui ter a certeza disso, sabe quando? Alguns anos atrás, meu irmão, ele é bom para escrever música, ele cantou rap, né? Então ele é bom para escrever. E aí no meu aniversário, eu até perdi, eu tenho que ver se ele ainda tem. Ele fez uma história onde ele fez quase como uma poesia, e lá ele falava que eu era a referência de masculinidade que ele não teve quando ele era criança, por conta dos momentos que meu pai esteve afastado por conta da bebida. Chorei tanto quando eu li aquilo, você não tem noção. Olha só. E aí comecei a insistir com o meu irmão. Insistia, eu falei, cara, só que deixando o tempo dele, porque eu tive o meu tempo. Quando as pessoas falavam pra mim que eu estava errado, eu achava ruim. Isso é um alerta até para os pais, para os evangelizadores. A gente não tem que desistir, mas a gente também tem que saber que existe um tempo para cada coisa, como diz o Eclesiástico, e existe o tempo de cada um em responder aquele chamado. Isso. Mas nós não temos o direito de achar que não tem mais jeito e desistir, porque para muitos eu não tinha mais jeito, para mim mesmo eu não tinha mais jeito. Eu cheguei a ouvir que era dali pro caixão, e eu acreditava nisso, que eu ia morrer cedo, que eu morreria jovem, por conta das confusões, mas para Deus tem jeito. E teve alguém que não desistiu de mim, que veio ao meu encontro, que insistiu por 4 anos para que eu fosse para aquele retiro. E depois de 4 anos eu aceitei ir. Se ele tivesse desistido, eu não estaria aqui. Que foi o seu amigo, isso, né? que infelizmente hoje é afastado. E o padrinho dele, ou o cunhado dele, ele levou o cunhado dele na comunidade. O cunhado dele é padrinho de consagração do meu filho, o Paulo. Se vocês trouxerem aqui, vocês vão ver que a minha história perto dele é tranquila. Porque o Paulo, ele já foi preso, ele roubava, ele andava armado. E ele falou pra mim, meu sonho era matar alguém. E ele não matou porque ele descobriu depois que ele quietou. A mãe dele, todas as vezes que ele saía, falava, Senhor, se for pro meu filho tirar a vida de alguém, que o Senhor tire a vida dele antes. E hoje ele está na comunidade. Santa Rita de Cássia que falava isso, não era? Do filho dela que ficou revoltado com o pai, não foi? Falou que ia matar e ela disse, não, eu prefiro que morra, mas que não mate, né? Mais ou menos isso. Pra falar a verdade, não me recordo bem. Eu sou muito ruim. Meu TDAH, às vezes, ele me... Mas, Felipe, você falou uma coisa muito interessante, a questão de não desistir, né? Enquanto a gente está lutando, tem chance, né? Sim. Aliás, eu acho que Deus, ele resgata até quando não está lutando, quando ele quer, Deus faz. Mas Deus usa muito o livre-arbítrio de cada um, sim, né? Exatamente. Então, enquanto Deus via a docilidade do seu coração, Deus via que você também lutava contra aquilo, né? Então, a todo momento Deus suscitava gente para te tirar daquela escuridão, daquela treva que você vivia, né? Então é isso, é não desistir. Mesmo quando a gente vê que a coisa tá no fundo do poço, que todo mundo acredita, olha, esse fulano não tem mais jeito não, isso aí é perda de tempo. Ninguém é perda de tempo, não, né? Não, ninguém é. Ninguém é. Eu já vi assim, cada história, cada coisa, né? Então,
enquanto há vida, há a possibilidade de Deus estar ali a tentar com a misericórdia dele nos alcançar. Isso. Então vai ser todos os dias, a todo instante, a todo momento. Enquanto eu estou vivo, Deus está tentando me salvar. Sim. Agora, depois que morreu, aí é a hora da justiça. Porque tem gente que confunde, né? Ah, mas Deus é misericordioso. Eu não acredito que ele me condenaria por isso. Não acredito que ele me condenaria por aquilo. Deus já pagou pelo meu pecado lá atrás. Por que que agora ele iria me condenar se o meu pecado já foi pago? Aí a gente entra num assunto místico que acaba dando um nó na cabeça das pessoas, né? Que não é o foco agora. Mas Deus é misericordioso. Age com misericórdia. Então nós também temos que abrir o nosso coração para essa misericórdia. Olhar os outros com um olhar de misericórdia, porque a gente tem muito essa questão de olhar com julgamento. Então a gente tem que partir daquela máxima: ao outro, misericórdia, a mim, a justiça. Isso. Porque a gente para de julgar e aprende a ser humilde. Né? E aí, para poder finalizar esse ponto do testemunho, um dos pontos, acho que mais fortes de tudo, foi a salvação da minha mãe. Né? Minha mãe vivia no estado de segunda união, minha mãe não podia confessar, não podia comungar, vivia em estado de pecado mortal. E para uma alma ser condenada ao inferno, basta um único pecado mortal não arrependido, não confessado. É só o que basta. Um único pecado mortal. É por isso que é importante a gente viver em estado de graça, viver na graça. Na comunidade a gente tem uma regra de confissão de, no máximo, estourar de tempo de 15 em 15 dias. Mesmo que você não tenha um pecado mortal. Mas Tainã cobra muita gente de que a gente se confesse antes até. Porque Padre Pio dizia: ninguém é capaz de comungar o corpo de Cristo se passar pelo menos 7 dias sem a confissão. Eu não vou discutir com o Padre Pio. Não vai. Nós tocamos no nome Tainã, né? Tainã, gente, é o fundador. Fala um pouquinho da comunidade, né? Como que surgiu, tem que ser rápido agora que o nosso tempo. Já tá estourando. Deus, passou muito rápido. Passou mesmo? Não é? Então, eu conheci a comunidade quando eu tinha um grupo de oração na minha paróquia. Então, o Padre Bruno, que é um grande amigo mesmo, teve um papel fundamental na minha permanência dentro da igreja. Ele chegou lá na paróquia, eu tinha 8 meses ou um pouco menos que eu tinha feito esse retiro, né? A gente se aproximou bastante e ele gostava de mim porque eu nunca deixei de ser eu para poder agradar ele. Então, as mesmas brincadeiras sem noção, que infelizmente eu ainda não tinha maturidade, né? Foram anos ali trabalhando isso para... Ainda não sou maduro o suficiente, mas já não sou quem era, né? Mas eu fazia com ele. E para ele aquilo era o máximo, porque o que acontece? As outras pessoas na frente dele tinham aquela questão de, poxa, na frente do padre eu sou santo, e lá fora eu tô... Uma capa, né? E aí ele teve esse papel fundamental. E aí o Renato, que hoje é casado com a Crícia, na época era seminarista. E ele era seminarista junto com o padre Carlos Alexandre, que hoje padre, mas era seminarista também na minha paróquia. E foi feita uma vigília, e eu ajudei na coordenação na organização dessa vigília, coordenava a PASCOM, o Padre Bruno me colocou para coordenar a PASCOM. Acho que foi uma das coisas que manteve. Eu não entendia nada de nada, mas a gente transmitiu a vigília naquela época, né? Então, foi muitos anos antes da pandemia e tal. Foi bem legal. E aí a comunidade foi para lá para conduzir essa vigília, com música, conduzir os momentos. Então foi o meu primeiro contato. E aí o Dudu, que era... Ele não está mais na comunidade, ele é a Pâmela. A Pâmela vocês devem conhecer, que canta. Hoje ela, no Instagram dela, até se não me engano, é Pâmela Cruz, tem um vozeirão lindo. Né? Eles foram membros fundantes da comunidade. Depois decidiram seguir o caminho deles, saíram da comunidade, mas foram um instrumento para que eu conhecesse. Aí ele falou: poxa, vem aqui conhecer a comunidade e tal. A gente começou um tempo pelo Facebook, acabei não indo, mas um dia fui lá com o Padre Bruno, porque o Padre Bruno foi conversar com o Tainã um projeto para a paróquia de missão. O Tainã cozinhou pra gente, faz um macarrão que é maravilhoso. E aí depois, eu acho que foi uma das formas que Deus utilizou para poder me pegar. Porque depois de comer, depois de conversar, nós fomos para a capela. E aí Tainã, o Dudu, a Pâmela e o Renato rezaram pelo padre.
E aí quando o padre estava de olhado no genuflexório, Jesus ainda estava no sacrário. Aí o Tainan pediu para que o padre expusesse Jesus. E logo em seguida, quem ajoelhou para poder receber a oração foi eu. E eles começaram a rezar. E tocando muito naquele ponto da capacidade, porque eu sempre me senti muito incapaz de tudo. Eu não tinha autoestima, né? Eu achava que eu não dava conta de nada, eu achava que eu nunca seria ninguém na vida. E eles tocaram num ponto muito grande da ferida e já foi uma primeira experiência muito forte para a comunidade. E além da oração, que eles já estavam fazendo nesse sentido, começaram a cantar aquela música da Ziza, Você Me Faz Capaz. E aí durante a oração o Tainan falava, ainda sou ousado. Deus me diz que ao pedir para ser exposto, ao pedir para ser exposto, é porque ele queria ser exposto para você, para que você possa também se expor a ele. Aí foi a primeira experiência que eu fiz com a comunidade, saí dali, nossa, que bonita história. Passaram alguns anos, não entrei para a comunidade ali de imediato, fiz um retiro da comunidade anos depois, aceitei entrar, mas por conta da missão que eu tinha na minha paróquia decidi não ficar. E aí ocorreu aquele período que eu falei, eu tinha um grupo de oração, a gente movimentava a juventude, a gente movimentava a paróquia, a renovação carismática queria juntar o grupo de oração deles com o nosso. O padre Bruno que não deixou, porque ele falou, se vocês juntarem, vocês vão ter que se submeter ao estatuto da renovação e vocês têm um carisma próprio. Uhum. Só que eu olhei para trás, me afastei, fiquei 3 meses afastado, voltei a beber, não voltei para as drogas, menos mal, mas voltei a me envolver com muitas mulheres. E aí um dia, depois de uma noitada, de uma bebedeira, né, fui parar no Recanto das Emas, arrumei uma confusão lá que não era nem eu, num lugar que não conhecia ninguém. E no dia seguinte eu estava... Aí acordei ao lado de uma mulher que eu nem conhecia, fui para casa de uma outra mulher que eu estava envolvido, saí de lá à noite, né, a ressaca ruim, a ressaca moral, e eu comecei a pensar, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Deus me tirou desse lugar e eu estou voltando por um lugar onde eu já sei que vai dar. Uhum. Aí, de lá mesmo, saindo da casa dela, eu mandei mensagem pro Tainan, que ele era meu diretor espiritual. Falei, Tainan, estou afastado há tanto tempo, né, mais ou menos 3 meses, está acontecendo isso, isso e isso na minha vida, voltando para o lugar de onde Deus já havia me tirado, e eu não quero isso para minha vida, eu preciso voltar. E ele, assim como o pai acolhe o filho pródigo, ele me acolheu. Falou, meu filho, quinta-feira na comunidade. Aí todas as quintas-feiras eu saía do trabalho, ele ia me atender. Uhum. E eu lembro até hoje da nossa primeira direção, que foi algo que ficou muito marcado. Né? Primeiro ele me perguntou as coisas que estavam acontecendo, eu falei, né? E teve algumas situações que ele até virou assim pra mim e falou, tá vendo, miséria? Nem pra pecar tu presta mais. Aí ele falou, Felipe, eu vou te falar algo que parece muito clichê, mas Deus me diz que você tem o mesmo potencial de santidade que Padre Pio teve, mas o que separa isso é uma decisão e a fidelidade. Felipe, da mesma forma que hoje, se você quisesse voltar à vida de pecado que você teve um dia, você ia ter que lutar muito para chegar lá. Mas agora você também está começando do zero. Para voltar a ter a vida de santidade que você vivia, você também vai ter que lutar bastante. Uhum. E aí começou esse acompanhamento. Fiquei muito tempo, todas as quintas-feiras, que ele disse, você está na UTI, você não pode... Depois a gente começa a espaçar. Teve o retiro para fazer o vocacional da comunidade. Aí eu até falava para ele, quando abriu a inscrição, não vou fazer. Não vou fazer, e ele não convidava também. Ele não vou fazer porque aqui na comunidade eu vou ter que pedir permissão para isso, eu vou ter que pedir permissão para aquilo. Se um dia eu não puder vir, eu tenho que pedir permissão para não estar. E eu não, você queria me ver possesso, era alguém querer mandar em mim. Isso é orgulho, sim, vaidade, falta de humildade. Aí ele falou, meu filho, se você soubesse o quanto eu só queria obedecer, porque estar aqui na cadeira
de quem tem que dar as ordens, de quem tem que dirigir as almas, um dia, sobretudo se eu dou um escândalo ou se eu dirijo uma alma de uma forma errada, eu vou ter que prestar contas para Deus de todas essas almas. Então obedecer é muito mais fácil, porque quem obedece não erra. Aí fiz o retiro, comecei a caminhar na comunidade, passei pelo Via Crucis, tive uma experiência mística que eu acho que não vai dar tempo da gente contar, porque o tempo já estourou há bastante tempo. Estourou. Né? Que pena. E dentro da comunidade, alguns anos depois eu conheci a Larissa, que éramos muito amigos e de fato era amizade, a gente não tinha interesse um pelo outro. E o Marcelo, que é cofundador da comunidade, né, na época a gente era bem próximo, assim, nós somos amigos, e ele era formador da Larissa. E aí ele viu a gente caminhando, né, na missa, estava na missa um dia, aí ele me chamou para conversar. Felipe, que é a Larissa? O que tem? É minha amiga. Não, mas... Não, Marcelo, não tem essa não, a Larissa é minha amiga. Ele, não, cara, eu vou te falar. E se desse certo? Eu não tenho essa intenção. Mas se desse certo, seria bom porque ela é da comunidade, a gente tem o mesmo caminho, a gente tem o mesmo propósito. Eu vejo a dificuldade dos casais que o cônjuge não é da comunidade. É bem mais difícil a realidade. É porque quando eu vi vocês na missa, juntos, eu comecei a colocar em oração. E Deus mostrou pra mim que poderia dar certo. Quer tentar? Eu fiquei meio assim e falei, cara, acho que dá pra tentar. Aí ele, Larissa! Eu falei, meu Deus do céu, não acredito que o Marcelo vai fazer isso não. Nossa. E aí a Larissa veio correndo pra entender, ela também não estava sabendo, aí ele chamou ela. Aí eu falei, vou ficar aqui. Ele falou, não, vem você também. Cupido. Aí ele pegou e falou a mesma coisa pra ela, eu olhava assim pra ela olhava pra mim, assim, os dois sem graças. Seu casamento foi um casamento arranjado. Foi. Ele jogou a bomba e saiu. Agora conversem vocês dois. Eu fiquei parado olhando pra ela olhando pra mim. Aí a gente só falou assim, o Marcelo é doido. E saiu. A gente foi conversar, mais uma vez, Nossa Senhora no caminho. Cara, eu tive muitas experiências com Nossa Senhora, ela cuidando de tudo. No dia de Nossa Senhora Aparecida. A gente vê isso mesmo. A gente dividiu os carros para poder ir para a missa de Nossa Senhora Aparecida. E acabou que eu estava sozinho no carro e ela estava precisando de uma vaga. Ela foi comigo. E ali a gente começou a conversar e tal. Ela estava um pouco receosa pelos motivos dela, estava estranha. Eu falei, Larissa, é o seguinte, se for para ficar estranho do jeito que tá, não vamos dar andamento no que o Marcelo propôs pra gente, vamos continuar amigos, porque eu prefiro continuar assim do que perder a amizade. É lá, Felipe, não é que eu não acho que a gente não possa tentar. Eu tenho receio por isso. E aí a gente decidiu sair, começamos o caminho de namoro. Discernimento, né? De discernimento. Foi aquele frio na barriga, na primeira vez que a gente foi sair, que eu falei, cara, parece que eu nunca saí na vida com uma mulher, parece que eu nunca me relacionei, porque era algo diferente. Sim. Né? Viver a castidade, puro, viver aquela luta diária. E aí a gente começou a namorar, namoramos por um ano, noivamos por um ano. Quando a gente foi casar, não tinha dinheiro, minha mãe tinha falecido, eu estava desempregado, e eu tinha escrito uma carta e colocado lá nos pés de São José. 5 meses antes do casamento, eu consegui um emprego, não precisamos adiar, o casamento foi pago, a viagem foi paga, reformei a casa. Nossa, você perguntar a Bia, você perguntar a Felipe, de onde é que você arrumou o dinheiro? Eu não sei. Eu sei que foi feito. Na providência. São José, ele não falha. Não falha. Não, de jeito nenhum. E aí hoje nós temos 2 filhos. Fruto desse casamento, né, que aí é uma outra história que levaria mais tempo, que a gente não conseguia ter filhos. E aí foram várias outras coisas que aconteceram. Vamos ter que marcar outro Nossa Senhora para poder você contar. Não, você muita teve história. Muita experiência. A gente percebe assim que você foi, como diz por aí, do céu ao inferno, né? Aliás, do inferno para o céu, né? Você teve aquela discrepância mesmo e você provou do amargo e provou do doce, né? Então, assim, eu quero te agradecer muito por você ter trazido essa experiência, né? E, assim, a gente vê que o testemunho, ao meu ver, é muito forte, porque às vezes você tá ali
vivendo uma situação tão desesperadora que você pensa assim, não tem saída. E quando você escuta alguém contando, olha, Deus fez na minha vida, né? Então você pensa, pô, se Deus fez na vida do Felipe, pode fazer na minha, na do meu filho, né? Sim. Então, assim, testemunho é muito importante, Sim. né? Então, assim, eu louvo a Deus pela sua vida. E assim como você, né, tem colhido os frutos da sua boa escolha, né? Então, assim, que Deus possa fazer com que você colha cada vez mais. Né? Deus abençoe seu matrimônio, sua esposa, seus filhos. Amém. E abençoe também a sua vocação, né? Cada vez que você abrir a boca, que mais almas sejam tocadas. Amém. Como Que você seja foi sempre tocado. a ação do Espírito Santo, né? Sempre Amém. digo. Não deu tempo de falar muito muito tempo da comunidade, mas a gente pode colocar aqui embaixo, né? O endereço, o telefone e as redes sociais da comunidade. O Instagram, inclusive, é fidelidade.dacruz. Né? Lá a gente coloca todas as nossas atividades. Vale a pena, viu, gente? Esse carisma, eles têm muitos cursos. Eu já fiz alguns cursos com o Tainá lá. Eles têm muitos cursos muito bons, muito profundos, né? Alguns até online. Quem quiser acessar consegue comprar um valor bem acessível, além de ajudar a comunidade que vive da providência. E você cresce espiritualmente. Sim, exatamente. Eu já participei de alguns, é muito bom, gente. Vale a pena. E é um carisma que realmente salva. Às vezes tem gente que vai passar. Não é o lugar de ficar. Sim. Mas passa, bebe o carisma. E sai dando fruto. E sai dando frutos. Isso. É isso então, que a gente precisa, né? A igreja precisa disso. Sim, né? sim. Nem sempre ali o objetivo ali é só a passagem mesmo, né? Assim, o final. Sim. Então, Felipe, muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Eu que agradeço. Eu acho que só ficou uma ponta sem fecho. Que foi na hora que eu comecei a contar da minha mãe. Então, só finalizando, eu nem vou passar pela história toda. Não, é porque a gente entrou em outra história. Ah, tá. Mas só finalizando realmente, gente, Deus, ele é muito fiel às promessas que ele faz. Uma vez, quando eu estava rezando em casa, eu abri uma passagem e eu não entendia. Pedi pro Tainá me ajudar com o discernimento. E eu rezava pela minha família, pela cura hereditária, pelas maldições que carregavam, que a minha família carregava. E o Tainá me ajudou a discernir e ele dizia, Felipe, aqui Deus está sendo muito claro. Ele diz que a sua família vai ser salva, mas que você precisa ser fiel e fiel até o fim. No tempo do Covid, minha mãe tinha muitos miomas, ela precisou passar por uma cirurgia, fez essa cirurgia e houve um erro médico, e esse erro médico veio a custar a vida da minha mãe. O que parece uma história triste, tem um desfecho muito bonito, né? Não dá para contar tudo aqui, mas naquela época estava tudo fechado, todas as igrejas fechadas, então ninguém tinha acesso a padre, ninguém tinha acesso à confissão. Mas por ter dado o meu sim a Deus, por ter dado o meu sim ao carisma que eu faço parte hoje, na época na comunidade tinham 2 padres. Então, antes que a minha mãe fosse para o hospital, eu fiz uma pausa na comunidade e o padre Wesley deu o sacramento da unção dos enfermos para minha mãe. Então, todos os pecados, toda a culpa que ela carregava dali para trás foram apagados. Então, minha mãe faleceu, ia completar 51 anos de idade, muito nova, jovem, doida para ser avó, não chegou a conhecer os netos, já está muito feliz. Mas tem uma perda da dor, tem uma saudade, mas tem uma alegria, que é a alegria de ter minha mãe no céu. Do céu, E isso ninguém me tira. Hoje é fazer a minha parte para que tenha a graça de chegar no céu e poder encontrar ela. Bendito seja Deus por isso. Então Deus promete e Deus cumpre. E quando aconteceu, eu ouvi claramente Deus dizendo, eu te fiz uma promessa, você me fez uma promessa de ser fiel até o fim. Você não cumpriu a sua promessa, mas eu não descumpro as promessas que eu faço. Seja fiel. Deus te deu tempo. Sim. Né? Graças a Deus você tem tempo. Tem tempo. Mas assim, é lutar todo dia. É lutar todo dia. Ixi, eu queria perguntar tanta coisa. Vamos marcar de novo. Vamos. A gente vem novamente. Gente, obrigada pela companhia aí. Curte, tá? Compartilha essa história tão bonita de conversão, né? De tantas lutas que o Felipe travou, mas que, pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ele está aqui para contar a história. Então, curte aí, compartilha com quem você acha que gostaria de ouvir essa história bonita.
E obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!